Que Jesus nos fortaleça. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a essa casa de amor. É uma grande alegria recebê-los nesta manhã de alegria, de reencontro. Tudo foi preparado por nós, materializados, e pelos espíritos amigos com muito amor. Em nome do amor, que a caravana da espiritualidade chega até aqui, com os corações transbordando de amor e de gratidão, por vocês permanecerem nessa estrada, dando testemunho do amor pelo seu ente querido, nessa jornada. É um momento muito importante, aonde os portais se abrem e os nossos corações se encontram, pois é possível sentir os nossos amores através do toque, através da aproximação, da emoção mais aflorada. Isso significa que o nosso amor está presente. Se não está presente nesse instante, ele está vinculado ao nosso coração, sentindo que nós estamos aqui solicitando as suas informações. E isso é muito importante, muito gratificante. Vamos imaginar que a gente esteja num hospital internado, há muitos meses inconsciente. Aí a gente acorda e sabe que depois de um longo período de sonolência, ali através de medicações, nós ficamos ali dormindo, mas amigos e familiares vieram até a recepção pedir informações a nosso respeito. Isso nos dá uma sensação de amor, de acolhimento. Tira aquela sensação do abandono e do esquecimento. Então, toda atitude em nome do amor, ela é válida. Então, sintam-se abençoados por acreditarem na imortalidade. Porque se vocês não acreditassem, vocês não estariam aqui. Não teriam rompido os dogmas, aqueles medos, os preconceitos. Vocês venceram a tudo isso para estarem aqui, dando testemunho desse amor. Independente da religião. Nós abraçamos a todas as casas, porque essa casa é a casa de Jesus, acolhe a todos. Então, independente da sua formação religiosa, sinta-se acolhido. E nós sentimos muito por esse momento de luto que você enfrenta. Estamos aqui, em nome do amor, para dar o nosso ombro, para acolhê-los e apresentar essa doutrina abençoada, libertadora, que nos tira o desespero, porque ela vem nos apresentar que o nosso amor não se foi para sempre. Aquela voz maravilhosa, alegre, não se calou. Ela continua viva na imortalidade. Então, essa doutrina é um privilégio. Quem pôde já ter esse contato, porque nós sofremos sim. Todos nós que estamos aqui desse lado, estamos passando pelo mesmo processo. Restituímos a espiritualidades, corações valiosos. Alguns há mais tempo, outros essa semana restituímos amores, mas nós estamos aqui. Não porque somos corajosos, não. Porque a fé nos conforta. E essa fé nos faz continuar. E estar aqui, auxiliando um irmão a passar essa jornada do luto, que é tão dificultosa, que é tão dolorosa, também é auxílio para nós. Então, sintam-se abraçados. Hoje, nós estamos aqui nessa manhã, com os corações sangrando de saudade, dilacerados, porque alguns dos nossos amores retornaram à espiritualidade através de doenças, acidentes, outros amores solicitaram o seu retorno por si próprio. Essa casa que acolhe a todos com amor, vem tirar o desespero dos pais, das mães, dos irmãos que tiveram seus filhos, que retornaram à espiritualidade através da sua decisão, para que tudo está sobre a ordem de Deus. Nada se perdeu. Deus não fecha a porta para nenhum dos seus filhos.
E ele nos deixa uma lição maravilhosa no Evangelho. Jesus nos traz essa lição, através da lição do filho pródigo. Quando um filho muito jovem, com o coração cheio de fantasias, decide solicitar a seu pai que dê a ele a sua herança, mesmo o pai vivo. Ele decide ir para o mundo, gastar toda a sua fortuna, exige do seu pai. Aquilo causou um grande espanto no irmão mais velho, que sempre foi submisso, obediente ao pai. Mas o pai, sabiamente, entendendo o contexto do seu filho, a sua imaturidade espiritual, meu amor, minha filhadinha, entendendo a sua imaturidade, entendendo o seu contexto, entendendo os seus conflitos interiores, ao invés de condená-lo, ele disse: você quer partir, meu filho? Que seja feita então a sua vontade. Eu não vou te condenar. Se você deseja partir, se você acha que é melhor nesse instante antecipar a sua jornada, que você vá. Eu vou deixar então que você siga o seu caminho, mas daqui eu vou continuar orando todos os dias para que Deus abrilhante o seu caminho e que você amadureça. Mas eu nunca vou fechar as portas do meu coração para você. E assim, aquele pai, com o coração dolorido, porque ele sabia que aquele filho era prematuro, que a sua decisão não estava pronta para seguir aquela jornada. Ele pega os bens e entrega para o seu filho. Com o coração sangrando, ele se despede do filho e o filho vai embora. Ele vai e ele fica totalmente deslumbrado com o mundo, com as possibilidades das fantasias. Gasta toda a sua fortuna em pouco tempo. Vai para festas, se embriaga, aproveita de todos os prazeres. E tudo que é carnal tem um prazo de validade. Vem a saciedade, termina. Então, aquele moço gozou de tudo aquilo que ele podia na parte material. Acabou o dinheiro, acabou o encanto, acabaram-se os amigos. E ele se viu sozinho na jornada. E ele começou a refletir: o que eu fiz da minha vida? Pedir para sair da casa do meu pai, aonde eu tinha proteção, carinho, eu tinha tudo. Eu pedi a minha herança e vim embora. Olha o que eu encontrei. A alegria durou muito pouco. Agora eu não tenho um centavo. Não tenho aonde eu possa me abrigar. Eu não tenho como me alimentar. Até os porcos da casa do meu pai são melhores alimentados do que a vida que eu tenho hoje. E depois de dias de reflexão, ele decide: será que eu devo voltar à casa do meu pai? Será que ele me aceitaria? Mas o seu pai, do outro lado, continuava em preces, solicitando que seu filho fosse iluminado, que Deus o protegesse aonde ele estivesse, mesmo que ele andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo que ele andasse ao lado de companhias obscuras, que ele se protegesse. E essa luz, esse amor, foi como um farol que se dirigiu ao coração desse filho, que como um imã, ele sentia um chamado de volta para casa. E esse filho decide corajosamente retornar à casa do pai. Quando ele retorna, para sua surpresa, nenhuma palavra de condenação foi enviada a ele. Somente o abraço do seu pai, que correu ao seu encontro e fez um banquete, o melhor possível, para celebrar aquele retorno do filho perdido, que havia abandonado tudo, mas havia se arrependido e havia voltado para o lar. O irmão mais velho, que nunca tinha saído ao lado do pai, reclamou, se queixou: eu que sempre estive aqui ao seu lado, pai, cuidei de você, nunca te dirigi uma palavra ofensiva, você nunca fez uma festa para mim. Agora, para esse irmão inconsequente, que largou tudo, pediu a herança, foi embora, gasta tudo. Agora, do nada, ele retorna
e você pede para matar o melhor novilho, o maior novilho, pede para dar a ele um anel e ainda dá a ele a sua capa, eu não consigo compreender. Aquele irmão era mais velho, mas não tinha maturidade para compreender o que simbolizava o arrependimento de uma alma que decide retornar para o caminho do bem e do amor. Essa parábola, que é tão singela, representa a todos nós na sina da vida. Nós estamos aqui nessa reencarnação, nesse momento evolutivo, com as nossas provas, com as nossas dores. Mas alguns de nós sucumbimos à dor. O momento do desespero foi tão gritante que por um minuto esquecemos do nosso Salvador, do nosso Mestre Jesus, esquecemos do colo que nos acolheu quando chegamos a esse mundo, esquecemos daquele primeiro beijo, e aí decidimos então retornar à espiritualidade através das nossas próprias mãos, causando uma dor imensa nos corações que ficaram, causando culpa nos corações que aqui estão. Mas foi um momento, foi um ato impensado, foi um momento de dor. Como o pai que recebe o filho arrependido, não nos cabe a nós culpar nenhum, apontar nenhum dedo para esses espíritos que tiveram a sua antecipação feita por suas mãos. Cabe a nós olhar para eles e dizer: eu te amo, eu te perdoo, não houve falha, nem minha e nem sua. Nós construímos uma história e, em nome de Deus, retomaremos a nossa história e construiremos um novo desfecho. Chega de culpa, chega de palavras que sacrificam o seu coração, como se você merecesse cada castigo por essa antecipação que não foi da sua responsabilidade. Foi um momento de sombras que se aproximou. Se liberte dessas sombras, pois Deus, na sua generosidade, acolhe a todos nós. Basta um pensamento e nós já estaremos aconchegados nesses braços paternais. Não existe ninguém desamparado, não existe inferno eternal, não existe. Existe a dor da consciência por ter perdido uma oportunidade sagrada. Mas todos nós teremos uma nova chance. Mas nós não temos o direito, a título de solidificar esse amor, cometer o mesmo ato. Nós temos que continuar em nome da vida, mostrando para eles qual é o melhor percurso diante da prova. É ter a resistência, é continuar chorando, sangrando, mas permanecer na vida. Esse é o melhor testemunho. Nós iremos aumentar as dores dos nossos amores se a gente seguir pelo mesmo caminho, pelo desespero. O caminho da vida é o melhor caminho, da construção, de continuar um caminho de valores, de tesouros sagrados por eles, apesar da dor que ela sangra. A dor que nós estamos vivendo faz parte desse processo evolutivo que estamos vivenciando. Ela é temporária, porque a lei de Deus é a lei de reencontro. Deus não criou ninguém para ficar separado de um amor a vida inteira. Todo distanciamento é aparente, ele é temporário. Basta permanecer na jornada. Esta oportunidade que estamos tendo hoje de olhar um para o rosto do outro e ver que também existe uma dor, que existe uma lágrima, faz com que a gente saiba que não somos privilegiados pela dor, que todo mundo sofre. Se a gente tem um amor, tem um sofrimento. O tamanho da dor é o tamanho do amor. Não fuja da dor da saudade. Não fuja da dor do luto. Aprenda a trabalhar. Porque é preciso sentir a dor para se compreender o tamanho do amor. E o distanciamento faz isso. A gente olhar para aquele ente
querido para aquela imagem e entender o quanto ele é importante para nós, o quanto ele ressignificou nossa vida. Essa é uma das lições do distanciamento que o luto nos traz. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história de um lindo jovem. Alguns já devem conhecer. O nome dele é Guido, um surfista carioca, lindo. Guido retornou para a espiritualidade em 2008. Em 2009, foi 1º de maio de 2009. Um lindo jovem surfista, saudável. Ele já estava formado em medicina. Era um jovem que, desde criança, tinha um brilho diferente. A mãe teve 3 filhos, o Guido, Angélica e Maurício. Guido era o filho do meio. Era o mais engraçado, era o mais alegre. Era uma criança que tinha algo diferente. E aos 6 anos, Guido teve um sonho interessante. Ele sonhava que ele levava muitos jovens para Jesus. E esse sonho marcou tanto Guido aos 6 anos, que durante toda a sua adolescência e mocidade, ele falava desse sonho. Muitos amigos sabiam disso. Guido tocou sua vida normalmente. Ele namorava, ele estudava, era um excelente estudante, tinha excelentes notas. Seu pai era médico, sua mãe dona de casa, uma família feliz. A sua mãe, uma mulher muito católica, desde cedo, então, aproximou Guido da Igreja Católica. Guido, mesmo estudando, ele convidava os amigos do surf para poder ir para a aula de crisma com ele. Sempre onde tinha um grupo de oração, ele estava, de alguma forma, conectado. Quando ele se forma da medicina, ele decide montar um grupo de oração. E depois que ele funda esse grupo de oração de jovens, ele se sente mais próximo. Ele começa a se aproximar mais do Evangelho e ele começa a estudar o sacerdócio. Aí ele começa a pensar, então, em já não casar, em ter uma vida diferente. Mas aonde ele estava, sempre tinham muitos jovens com ele. Parecia um imã. E depois da missa, tudo acabava em pizza. Aos domingos, depois que ele surfava, ele ia fazer as visitas nos hospitais e rezava com grupos de jovens. Então, no dia 1º de maio, um surfista que era muito experiente, acontece um acidente em alto mar e uma prancha de algum amigo escapa e bate na nuca. E Guido faz sua passagem para a espiritualidade. Foi um choque muito grande, porque os amigos não acreditavam que um jovem cheio de vida, que aonde ele ia, ele levava essa alegria, levava consolação. Como tão experiente, como poderia ter acontecido? Mas era real essa notícia. Guido havia retornado para a espiritualidade. O projeto dele de fazer um campeonato de padre surfista não deu certo. Ele tinha esse sonho. Então, Guido ele retorna para a espiritualidade, a família sofre muito, mas eles são muito católicos. E a irmã diz o seguinte, que a fé é algo que é uma decisão, precisa-se ter fé. Que ela havia aprendido na Igreja Católica que Jesus nos ensinou que a vida ela é eterna e que algum dia ela reencontraria seu irmão. Então, todo o desespero estava afastado daqueles corações. Guido era muito influente, e em pouco tempo começaram a se manifestar algumas curas que foram ligadas a ele. Nesse momento, desde 2015, Guido Schaefer ele está cotado para ser um santo brasileiro, se vocês não sabiam, é uma novidade. Ele está, então, em processo de canonização. Ele é considerado servo de Deus pela Igreja Católica. Então, tem uma grande chance, né? Precisam de comprovar esses milagres para que se efetive realmente a beatificação desse lindo padre, desse santo, né? Santo Guido, que tem o objetivo até de somar, de ativar o movimento dos jovens católicos.
Por que nós compartilhamos essa história? Para falar que a dor ela existe em todos os patamares, que nós recebemos esses tesouros de Deus, essas joias raras, de alguma forma, através do ventre sagrado, através de um irmão, de uma irmã, como pai, como mãe, como um avô. Mas, em algum momento, esses tesouros, eles necessitam retornar para a casa verdadeira. E é sempre muito doloroso. E nós temos uma escolha: nos entregar à dor do desespero, ao rancor, a nos sepultar em vida física e parar a vida, ou utilizar todos aqueles recursos que aqueles tesouros nos deram, aqueles sorrisos, aqueles momentos de alegria, e continuar vivendo por eles. Talvez nossos amores não serão santificados, como Guido, mas olha o que eles nos trouxeram a vida, eles nos impulsionaram para algo maior. É olhar para nós e saber o que essa dor pode fazer de melhor em mim, o que eu posso fazer em nome dessa dor. Ser uma pessoa melhor, amar algo, amar algum projeto. Nenhum de nós conseguiremos sobreviver ao luto se não tivermos uma causa, uma luta. Nós precisamos redirecionar esse amor. Essa dor, essa aflição que queima o nosso peito, que a gente não consegue respirar, é o puro amor que pede para sair, para amar. É amor pedindo amor. Somente através do amor que nós iremos pacificar essas feridas e dar continuidade à vida. E é isso que eles estão hoje nos pedindo, através da caravana espiritual. Muitos com poucas energias ainda, mas pediram a misericórdia de poder estar aqui para dar testemunho de que eles continuam vivos. Pediram a misericórdia para poder chegar aqui hoje e olhar nos seus olhos um instante. Eu só quero saber se ela está bem, se ele está bem. Implorar aos benfeitores, eu só quero ir um pouquinho, eu não vou me aproximar muito, porque eu estou muito emocionado, eu vou ficar distante, mas deixa eu ver só de longe, para ver que está bem. A sua saudade é igual a dele e a dela, não tem diferença. A saudade é uma dor que fere nos dois mundos. E nós, daqui e eles de lá, vamos um segurando nas mãos do outro, pedindo paciência para aguardar a data desse reencontro, que ocorrerá no tempo certo. Porque tudo que é colhido no tempo certo é saboroso, não é prematuro, não causa dor. Que Jesus possa nos abençoar nessa manhã maravilhosa, que todos nós possamos contribuir com o nosso irmão Orlando nesse momento delicado em que ele enfrenta, dedicando para a nossa irmã Letícia todo o amor, toda a luz que ela receba em cada célula do seu corpo sagrado, as vibrações de afeto. Que cada abraço que ela deu em cada mãe, em cada coração ferido aqui, possam ser multiplicados em bênçãos no seu corpo físico e espiritual. E em breve tempo, nossa irmã certamente estará aqui, com a permissão de Deus, nos abraçando. O silêncio é imprescindível para essa reunião. A música, a palestra, não atrapalha, mas qualquer conversa paralela, por mais baixa que seja, atrapalha diretamente o trabalho do nosso irmão. Então, música não vai atrapalhar, palestra também não. Se o celular tocar, perdeu a psicografia, né? Sacolinha de plástico mexer, abrir bala, tudo, qualquer barulho assim fora da vibração vai atrapalhar muito. É um trabalho abençoado. Não se sintam, então, sentenciados à morte. Vocês estão designados à vida com abundância e esperança. Um beijo no coração de todos. Que assim seja.